noite a você, meu irmão, minha irmã, que mais uma vez nos encontramos para juntos ouvirmos, acolhermos e meditarmos a palavra de Deus. Nós precisamos sempre ser íntimos da palavra de Deus. Muitas vezes os homens vão dizer assim que, a humanidade vai dizer assim que não ouve a voz de Deus, mas ela não se preocupa em se acercar das coisas de Deus e da palavra de Deus para ouvi-lo, e quer que Deus lhe fale. É como se nós tapássemos os nossos ouvidos e mesmo assim quiséssemos ouvir. Seria um tanto quanto difícil acontecer algo. Que nós possamos então nos tornarmos íntimos da palavra de Deus e dela fazer o nosso alimento diário. Iniciemos este nosso momento de oração com o sinal da nossa fé e a saudação ao Deus três vezes santo. Em onomato que tu patros, que tu iu, que tu agio, pneumatos, amim. Ágios o Theos, ágios isquiros, ágios athanatos eleis animas. Ágios o Theos, ágios isquiros, ágios athanatos eleis animas. Ágios o Theos, ágios isquiros, ágios athanatos eleis animas. Doxa patrique iuque agio pneumati, que ninque ainque estus eonas do neonor amin. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti se deve toda a honra, glória e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos também saudar aquela que é a porta pela qual nos veio Cristo Senhor, a Santíssima Virgem Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque gerastes o Salvador de nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Tu és mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Destes a luz ao Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade. Nós te glorificamos, ó Mãe de nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos ainda vivendo a festa da exaltação da Santa Cruz, que nós celebramos no último dia 14 de setembro. A nossa Igreja Grega da Diáspora festejou no dia 13, no domingo antecedente, onde nós, talvez para aqueles que seguem o calendário normal, celebrariam domingo antes da Santa Cruz. E essa semana toda nós ainda estamos aspirando, ainda sentindo o cheiro do incenso da festa da Santa Cruz. E encerramos esta grande festa agora no próximo domingo, com o domingo pós-Santa Cruz. Todo este tempo que a Igreja dedica a certas festas, enfatizando tanto o mistério da cruz de Nosso Senhor, como eu dizia na semana passada, não é que sejamos masoquistas, queremos um sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento nos leva a um prazer, mas nós passamos pelo sofrimento porque o sofrimento é um motivo de purificação para nós. E pelo sofrimento, nós unimos as nossas dores às dores de Cristo crucificado. Este é o grande mistério da salvação. Por isso, aquele que nega a cruz, como eu dizia na última sexta-feira,
nega a salvação e o amor que Deus nos oferece por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso é tão importante para nós sempre trazermos diante dos nossos olhos não somente o sinal da Santa Cruz, mas a crucifixão, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ela é a luz que nos ilumina. Ela é a bendita árvore da qual, comendo os seus frutos, nós não morremos como Adão, mas encontramos a salvação. Por isso, para este próximo domingo, que é o domingo pós-festa da Santa Cruz, o evangelho que nós refletiremos se encontra no evangelista São Marcos, no capítulo, no capítulo 8, a partir do versículo 34. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. A sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Marcos. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? O que dará o homem em troca de sua vida? Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E dizia-lhes: Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Este texto, claro, não poderia faltar a este período de festa pós-exaltação da Santa Cruz. Porque Jesus, neste trecho, vai se referir exatamente a uma condicional para aqueles que desejam segui-lo. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos meditar estas três expressões que Jesus usa neste trecho do Evangelho. Primeira coisa, renuncie. Se alguém quer seguir Jesus, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é renunciar a si mesmo. Mas como o padre se renuncia a si mesmo? Se renuncia a si mesmo, abrindo mão de certos bens, que embora sejam bons, não nos impedem de verdadeiramente vermos aquilo que é o bem eterno. Renunciar a si mesmo quer dizer, eu vou pensar menos em mim, eu vou buscar mais o reino de Deus. E aquilo que no Evangelho de Mateus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Renunciar a si mesmo quer dizer, eu vou pensar menos em mim, eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus projetos, das minhas considerações, e vou estar disponível para aquilo que Deus quer sonhar em mim, por mim, para o mundo. Segunda coisa que quem quer seguir Jesus deve fazer: tomar a sua cruz. Ou seja, quem quer seguir Jesus Cristo não vai viver de oubas, aleluias, glórias e améns. Precisa pegar a sua cruz. Por isso eu dizia no início dessa reflexão, por isso eu dizia semana passada, o cristão verdadeiro não é aquele que olha e abomina a cruz. Como eu dizia, tem alguns cristãos que chegam nas igrejas e veem a cruz, veem Jesus crucificado, a imagem ou a estampa de Jesus crucificado, e diz: mas eu não gosto de olhar para a cruz, eu não gosto, porque isso é uma linha muito protestante, porque Jesus está ressuscitado.
Sim, mas ali foi o grande combate de Cristo para nos dar a vida. Os santos padres vão dizer que ali houve o maior de todos os combates, quando Cristo usou da morte para vencer a morte e nos dar a vida. Quando o demônio, olhando para Cristo crucificado e morrendo, achou que iria vencer, mas na verdade ele estava assinando, contemplando a sua própria vitória. Então, precisamos tomar a nossa cruz diária. Qual é a nossa cruz diária? Talvez seja uma situação um tanto quanto difícil de se sair. Talvez seja espiritual, talvez seja um relacionamento, talvez seja um trabalho, talvez seja pessoas com quem nós somos obrigados a conviver. Isso tanto vale para a família quanto para o trabalho. Talvez seja algum defeito, alguma imperfeição que eu trago e eu preciso conviver com essa imperfeição. E por mais que eu me esforce, eu não consigo vencer esta imperfeição. Qual será, como diz São Paulo, a expressão que ele usa? Qual será o espinho na carne? O que será aquilo que me une à paixão de nosso Senhor? Ah, padre, não sei. Então, mas quem pode dizer qual é a cruz que você carrega é você mesmo. Só que hoje em dia, muitas vezes, nós nos abstemos de pensar naquilo que nos prejudica, daquilo que às vezes nos é sacrificoso, porque nós podemos fugir muito facilmente dos problemas hoje. É um joguinho no celular, ou no computador, ou na televisão, no videogame, seja amizades que só servem para nos levar para a gandaia, para a bebedeira, para festas, seja as drogas, o álcool. Tantas circunstâncias nos fazem não pensar nas nossas, no que nós somos. É muito mais fácil nos negarmos. Mas nós não podemos nos negar. Quando Jesus pede que nós nos renunciemos a nós mesmos, Ele não está querendo dizer para que nós não nos conheçamos, para que nós possamos caminhar com Jesus e caminharmos bem neste caminho do Calvário, que depois vai levar para o sepulcro e depois, consequentemente, para a ressurreição. Nós precisamos nos conhecer. Aonde o meu sapato me aperta mais, como diz o ditado. E a última coisa, a última condicional para aqueles que querem seguir Jesus é segui-lo. Siga-me. Se é um siga-me, não quer dizer que nós sejamos companheiros de Jesus, mas quer dizer que nós somos seguidores. E para nós seguirmos, necessariamente, precisa alguém estar à frente. Por isso que é muito importante. Nós não podemos criar um cristianismo desvirtuado da cruz e do seguimento à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele mesmo carregou sobre si os nossos pecados, como diz o livro do profeta Isaías, depois São Pedro vai usar essa expressão, depois São Paulo vai usar essa expressão, depois os evangelhos vão usar essa expressão, mas não carregou somente os nossos pecados, carregou o peso da cruz nas suas costas, simbolizando que nós temos ali um ideal, que nós temos ali alguém em quem nós precisamos nos espelhar para carregarmos a nossa cruz cotidiana. E é triste quando nós nos espelhamos em tantas coisas, em tantas pessoas, mas nós não olhamos para Cristo, nós não buscamos Jesus como nosso modelo a ser seguido. É triste quando nós vemos religiosos dizendo: porque o modelo de cristão é fulano, modelo de cristão é cicrano, modelo de cristão é não sei o quê. E nós esquecemos de olhar para aquele que é a forma na qual todos nós que nos dizemos cristãos devemos nos encaixar, que é Cristo Jesus. Porque todas as pessoas, principalmente as que estão vivas, podem nos decepcionar. Cristo não nos decepciona jamais. Ele sempre está conosco. Ele sempre faz companheiro conosco na caminhada.
embora nós não sejamos companheiros dele, por N motivos, que fico para uma outra hora para a gente refletir sobre isso. Continuando este Evangelho. Porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Estes dois versículos que nós acabamos de novamente reler, ele vem dizer para nós uma coisa muito importante. Tudo que nós tivermos e que não for baseado em Cristo Jesus, de nada vale. Nós podemos conquistar o mundo inteiro, nós podemos ter todas as riquezas do mundo. E infelizmente o mundo hoje vem propondo muito isso. Você é bom se você tem o melhor carro, o melhor celular, a melhor roupa, a melhor casa, os melhores amigos, frequenta os melhores lugares. E Jesus vai dizer muito o contrário. Você pode ter tudo isso, mas se você não tiver a mim, você não tem a vida verdadeira. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você não me tiver, diz Jesus, você vai estar perdido. Você não viveu de verdade. Só sabe viver de verdade quem vive com Cristo e quem se entrega a Cristo de verdade. E quando eu digo em se entregar a Cristo, eu não estou querendo dizer somente aos consagrados e consagradas. Eu estou querendo dizer a todo cristão, a todo batizado, que verdadeiramente busca viver a sua fé de uma maneira reta, de uma maneira idônea, de uma maneira íntegra. Porque viver a fé em fragmentos é muito fácil. É algo que não me compromete. Eu já dizia isso na última reflexão e tantas outras. Mas eu preciso viver a minha fé em Cristo de forma integral, completa, perfeita. Claro, isso eu só posso através também do auxílio do Espírito Santo. Mas se eu não me entrego a Cristo, se eu não busco uma intimidade com Cristo, pela sua palavra, pela oração, pelos sacramentos da igreja, eu não consigo alcançar essa entrega. É o que eu digo. Nós podemos ver, é tão interessante porque nós vemos tantas e tantas pessoas ricas, milionárias, e que morrem tristes, que vivem uma vida de solidão, uma vida de abandono. E nós vemos tantas pessoas pobres que às vezes não têm o que comer no dia e que são tão felizes. E aí nós entendemos aquele ditado muito antigo que vai dizer que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Porque quando eu tenho Deus, ainda que me falte algumas coisas neste mundo, eu não me desespero, porque eu sei em quem eu coloquei a minha confiança, a minha esperança. Então é fundamental nós vivermos a nossa fé de forma séria, de forma madura. Esta é uma palavra muito boa. De forma madura, sem ficar com achismos, sem ficar buscando milagres mirabolantes, como nós vemos algumas igrejas de hoje em dia prometendo milagres mirabolantes, exorcismos estonteantes, e na verdade não pregam a cruz. E é interessante, porque se nós vemos o Evangelho, é a única vez que Jesus coloca uma condicional para quem quer segui-lo. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E aí Jesus completa com mais essa explicação. Porque você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver, diz Jesus, você nada terá. Todo o seu ouro, toda a sua riqueza é lixo. Um outro trecho do Evangelho vai dizer: juntai vosso tesouro no céu, onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba. E é um tesouro que nunca vai perder o seu valor. A entrega a Jesus Cristo. Se verdadeiramente nós buscarmos Jesus Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças,
buscarmos vivermos este cristianismo sério, maduro, na sua integridade, todas as outras conquistas que nós tivermos serão inferiores à alegria que o reino de Deus nos causa. E aí Jesus vai dizer lá no versículo 37, o que pode dar o homem em troca de sua vida? Por mais rico que um ser humano seja, por mais bens que um homem tenha, quando chega o momento da morte, você pode entregar o dinheiro todo que você tem para o médico, para qualquer outra pessoa, para o mais poderoso deste mundo, tentando ainda prolongar a sua vida. Não há prolongamento quando Deus nos chama. Deus queira que quando Ele nos chamar, nós estejamos preparados. Como bons soldados, nos coloquemos à disposição do Senhor. Ou como diz a oração da liturgia bizantina, que nós tenhamos uma boa defesa no temível tribunal de Cristo. Nós precisamos nos cercarmos da verdadeira riqueza, que é Cristo Jesus. Porque quando Ele nos chamar, quando nós verdadeiramente confiarmos nele, nós não temeremos a morte. Nós nos entregaremos como se ela fosse uma chave que nos dará o verdadeiro tesouro, conhecer o verdadeiro tesouro, que até então nos estava oculto. Tantos e tantos santos viveram desse jeito. Quando chegaram o momento da sua morte, eles ficaram felizes, porque sabiam que iriam encontrar aquele por quem tanto almejavam, tanto esperavam. Eu fui monge cisterciense, e no mosteiro cisterciense, também como no mosteiro beneditino, quando se falece um irmão da comunidade, é dia de festa. Se leva até vinho para a mesa. Por quê? Porque a meta do monge é a busca de Deus. E quando um monge, um companheiro de mosteiro, morre, é porque ele alcançou a sua meta. Ele encontrou Deus. Ele vai encontrar Deus. Então toda a comunidade junta se rejubila por este momento. Credo, padre, que sensação estranha, que horrível comemorar o falecimento de um confrade. Este é o pensamento do mundo, porque o mundo vai mostrar para nós, como eu tinha dito, que se você é rico, se você tem o melhor celular, a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, frequenta os melhores lugares, os amigos mais ricos, você é top. Mas se você não tem nada disso... E é interessante, meu irmão, minha irmã, porque aí abre uma coisa muito triste, que é uma frustração existencial. Porque o mundo sempre vai colocar uma meta para você. Ah, você é bom se você tem um iPhone 10. Nem sei se tem outro mais recente. Eu vou colocar um iPhone 10. Desculpe porque eu não entendo nada dessas coisas. Vamos colocar aí o iPhone 10. Tá bom, você vai trabalhar para comprar o iPhone 10, que é o de última geração. Daqui a 6 meses tem o iPhone 11. Aí você vai trabalhar para trocar, porque o iPhone 11 é melhor que o iPhone 10. E aí o mundo sempre vai colocar uma meta. Bom é quem tem este carro. Bom é quem tem uma casa com este sistema de aquecimento. Bom é quem tem esta televisão. Bom é quem tem esta roupa. Bom é quem usa este sapato. E aí sempre vai gerar aquela busca por uma felicidade que você nunca vai alcançar. Que nós nunca vamos alcançar nesta vida. E a gente vê santos que viveram com tão pouco. Santa Maria Egípcia, por exemplo, viveu no deserto, numa caverna, nua. E ela só se cobria quando um sacerdote, São Zósimo, se não me falha a memória, ia levar o sacramento para ela, a Eucaristia para ela. E foi tão bonito porque quando se tem Deus, nós olhamos para as coisas do mundo e tudo é lixo. Nada vale a presença de Deus. Deus supre todas as nossas carências, todas as nossas frustrações, todas as nossas esperanças diante de Deus. Parece nada. Porque Ele nos enche com sua presença de uma tal forma
que tudo aquilo que nós tanto sofremos e almejamos nesta terra já não é mais nada. Nós vemos santos aí que eram riquíssimos. Santo Antão mesmo era riquíssimo. Mas um belo dia, ouvindo um trecho do Evangelho, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dás aos pobres, depois vem e segue-me, e encontrarás um tesouro para ti. Naquele momento, ele foi tocado pela graça de Deus. O clima está muito seco. Vendeu tudo o que tinha, deu aos pobres, reservou uma parte para alguns familiares e foi embora para o deserto. Viveu uma vida de sacrifício e de renúncia. E por mais que pareça loucura, ele encontrou tudo. Ele deixou tudo e encontrou o tudo. Será que nós teremos a verdadeira, esse despojamento para seguir Jesus Cristo? Nós, sacerdotes, se nós não tivéssemos o mínimo, se tudo nos faltasse, será que mesmo assim nós ainda seguiríamos Jesus Cristo? Será que se ainda houvesse uma perseguição tão acirrada como houve nos primeiros anos do cristianismo, será que nós ainda nos julgaríamos cristãos? E eles morriam com felicidade, porque eles sabiam em quem eles tinham depositado a sua esperança. E nós, às vezes, ficamos tão preocupados por tão pouca coisa. A nossa preocupação primordial deveria ser: eu preciso ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu preciso abrir mão de tudo aquilo que me prejudica no meu caminhar para Deus. E muitas vezes, eu ia falar às vezes, mas muitas vezes, são companhias que nos prejudicam no nosso caminhar para Deus, sabiam? Seja amigos, seja familiares. Se nós verdadeiramente queremos ser, aqui não estou falando, incitando ninguém a um divórcio, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós precisamos fazer este salto, que vai nos fazer melhores cristãos. Vai fazer com que nós verdadeiramente enxerguemos aquilo que é o importante. Antoine Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, vai dizer que o essencial é invisível aos olhos. Ele está certíssimo, porque o essencial é invisível aos olhos mesmo. Nós vemos tantas pessoas ricas e vazias. São pobres pessoas ricas. Continuando lá no versículo 38, ele vai dizer: porque nesta geração adúltera e pecadora, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Ou seja, Jesus está dizendo assim: se você tem vergonha de ser cristão de verdade, se você tem vergonha da palavra de Deus, não estou dizendo aqui para ficar igual aquele pessoal lá de São Paulo, que fica na rua, coitada da Bíblia. Eu até passei por ele agora, sábado, quando eu estive lá. Ele bate na Bíblia, bate na Bíblia, ele bate na Bíblia. Mas coitado, o que a Bíblia fez para ele, para apanhar tanto a Bíblia? E vai para o inferno, e vai para o inferno. Não, não é isso. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo para nós assim, testemunharmos a sua palavra. É muito mais difícil testemunhar do que falar de Jesus. Falar até que é fácil. Mas testemunhar com as nossas atitudes, com os nossos gestos, que nós somos verdadeiramente cristãos. E isso começa pela honestidade que eu tenho com as pessoas ao meu redor, a oportunidade que eu tenho de roubar alguém e não faço, a oportunidade que eu tenho de mentir e de enganar alguém e eu não faço, a oportunidade de ajudar alguém e eu faço. Foi engraçado porque sábado, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui matar a saudade de uma coisa que há muito tempo não fazia, que era comer um lanche numa lanchonete de fast food. E é um preço bom, né?
Pobre sempre vai naquele que é mais barato e enche mais. E eu fui. E eu criei para mim este hábito de sempre que eu vou comer alguma coisa, eu traço o sinal da cruz sobre aquilo que eu vou comer e falo, bendito... Fugiu não, estou confundindo com a oração. Nós te damos graças, Senhor, por todos os teus benefícios, a ti que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Mas eu falo baixinho, eu falo só para mim. Faço o sinal da cruz e me perseguindo. E eu fiz isso lá na lanchonete. Peguei o lanche, subi para a área onde tem as mesas, sentei, coloquei o lanche, desembrulhei. Apareceu o sinal da cruz, me persegui e fui começar a comer. Quando eu peguei o lanche e fui fazer isso aqui para comer, tinha umas 4 pessoas olhando para mim com uma cara de espanto. Por que uma cara de espanto? Na minha casa, o meu pai, sempre antes de comer nas refeições, a minha mãe também fazia o sinal da cruz. Sempre. Sempre. Sabe? E nós precisamos difundir esta... Eu estou dizendo isso, óbvio, isso não te determina como cristão. Estou falando assim, são pequenos gestos que nós fazemos que para nós são gestos corriqueiros, cotidianos. Mas para aqueles que não conhecem a Deus ou que não estão acostumados a ver essa manifestação de fé em público, ficam boquiabertos. E talvez seja exatamente este deixar os outros boquiabertos pela fé que nós temos e que falta no mundo. Aí eu não quero falar de certas coisas porque pode ofender algumas pessoas. É aquilo que eu dizia na reflexão de semana passada. Quem nos salva é Jesus Cristo e não há controvérsia sobre isso. Eu não posso puxar, não, porque ser bom também como fulanos, como ciclanos, como tal religião, como aquela, também vai nos salvar. Não, segundo a nossa Bíblia, a palavra de Deus revelada a nós, quem nos salva é Jesus Cristo e não há uma outra salvação fora dele. Então, se eu prego uma coisa para agradar os outros, eu estou sendo herético. E eu devo ser declarado como anátema, cismático. Mas de hoje em dia, até a igreja mesmo, muitas vezes, a ortodoxa não, graças a Deus, mas muitas vezes a igreja mesmo aceita fazer encontros ecumênicos com budistas, com espíritas. Eu não estou falando mal de religião, porque todo mundo crisa de hoje em dia. E nós não devemos nos misturar. Cristianismo é cristianismo, quem é do candomblé no candomblé, no espiritismo no espiritismo, quem é do budismo no budismo, cada um com seu quadrado. Mas nós cristãos, porque se acham melhores. Não me acho melhor por ser cristão, não me acho melhor por ser cristão de maneira alguma. Mas a minha fé me ensina que o autor e consumador da minha salvação é Jesus Cristo. Então eu não posso fazer coisinhas para agradar o mundo, porque quem agrada o mundo desagrada a Deus. Quem sente vergonha, como diz aqui o Evangelho no versículo 38, essa geração é pesado. E aí o povo vem falar assim, não, porque Jesus, o Senhor é o pastor que me conduz. Aí é o que eu falava semana passada, tem cristão que se diga cristão que só decora, não julgueis. Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 38. Esta geração adúltera e pecadora. Esta geração adúltera e pecadora. O que é adultério? Adultério é, eu tenho um relacionamento e eu não honro este meu relacionamento, mas eu vou procurar outros relacionamentos. Adultério é isso. Eu sou cristão, mas para agradar o mundo, eu vou ali receber um passe, eu vou ali usar um cristalzinho, eu vou ali ver um tarô, eu vou ali... Isso é adultério. Pecadora. Por quê? Porque não aceita a salvação que vem do Senhor Jesus. E é aquilo que eu dizia semana passada. Quando eu olho para a cruz, e o cristão que abomina a cruz está mais diabólico do que cristão. Quando eu olho para a cruz e eu sinto a abominação da cruz,
É porque eu não tenho vergonha na cara e eu não quero assumir que naquele madeiro, naquele bendito madeiro, foi pago o preço da minha salvação. Por isso eu abomino, porque eu quero continuar ainda com os meus pecadinhos de estimação. Eu não quero abrir mão deles. E a cruz grita para mim: foi por você que eu estendi os meus braços naquele madeiro. Eu dei a minha vida para que você tivesse vida. Pelas minhas chagas, pelo meu sangue, você foi restaurado, você foi curado. Então eu não quero olhar para a cruz de Jesus, eu não quero contemplar Jesus crucificado por isso. Porque eu não quero abandonar a minha condição de pecado. E aí passa para o capítulo 9, versículo 1. E dizia-lhes: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. E aí você pode me dizer assim: mas padre, aquela geração já morreu há muito tempo e não viram o reino de Deus chegar com poder. E aí eu digo, meu irmão, minha irmã, aqui neste trecho Jesus se refere a duas vindas do reino de Deus com poder. Primeiro, aquilo que logo na sequência vai nos apresentar, que é a transfiguração, que é uma prefiguração da ressurreição de Cristo, a vinda gloriosa de Cristo. E a outra é a própria ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos daquela geração realmente não morreram e testemunharam esses dois acontecimentos, a transfiguração, Pedro, Tiago e João, e depois, mais abrangente, a própria ressurreição de Cristo, que foi uma prefiguração do seu reino glorioso, do seu poder. Deus não mente, Deus não ilude, Deus não cria expectativas falsas que, quando não cumpridas, geram em nós frustração. Deus é fiel naquilo que fala. E o livro do Apocalipse vai dizer que os céus e a terra passarão, mas estas palavras não passarão. Assim como a chuva que cai do céu, irriga a terra, molha os campos, não volta sem antes produzir fruto, assim também a palavra de Deus não volta para ele sem produzir frutos no coração e na alma do ser humano. Mas sempre fica a nossa resposta. Será que eu estou disposto a renunciar a mim mesmo, a tomar a minha cruz e a seguir Jesus? Será que eu estou disposto a testemunhar Jesus aonde eu estou vivendo? No meu trabalho, no meu grupo de amigos, na minha escola, na minha faculdade, na minha família, principalmente, nos meus relacionamentos? Ou será que eu tenho vergonha de testemunhar que eu sou cristão, de fazer o sinal da cruz, de carregar um crucifixo, de defender o cristianismo, de ser contra o aborto, de ser contra a eutanásia e tantas outras questões que a sociedade de hoje em dia nos colocam como sendo importantes para a civilização, mas que na verdade querem pisotear e apagar o cristianismo do mundo. E não vão conseguir, porque já tentaram outras vezes e não conseguiram. Será que eu farei parte desta geração adúltera e pecadora, que ao mesmo tempo que se diz cristã, mas aceita coisas que vão contra o cristianismo? Será que eu estou conseguindo enxergar o verdadeiro tesouro que é a fé em Cristo Jesus? Ou será que eu ainda estou procurando bijuterias por aí? Será que eu farei parte desta geração que contemplará a gloriosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Oremos. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós te imploramos pelos méritos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que envie sobre nós o Teu Espírito Santo
e que Ele nos ajude a verdadeiramente a renunciar a nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz com coragem, com dedicação, com renúncia, a segui-lo pelo caminho do Calvário, pelo caminho da humilhação, pelo caminho da morte, e também com Ele sermos sepultados, para com Ele sermos ressuscitados e glorificados. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, e cura as feridas da nossa alma, do nosso corpo, do nosso coração, do nosso psicológico, do nosso intelecto, da nossa razão, e faz com que nós sejamos verdadeiramente maduros na fé, determinados a dar a nossa vida por amor a Cristo Jesus. Porque se nós vivermos a nossa fé nesta maturidade necessária a ser cristão, como disse São Paulo, para nós morrer é lucro e viver é Cristo. Porque nele nos movemos, existimos e somos. E fora dele, nada podemos. Ainda que tenhamos todas as riquezas do mundo, sem Cristo, nós não passamos o mais pobre das criaturas. Ajuda-nos, Senhor, com a Tua graça, e dai-nos viver a nossa fé. Dai-nos assumir o compromisso de sermos cristãos e testemunharmos Cristo Jesus com as nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso amor, com o nosso perdão. Que os braços abertos de Cristo Jesus na cruz sejam as asas que nos elevam cada vez mais para Deus e que nos fazem cada vez mais ver a nossa pequenez. Em Ti nós confiamos, Senhor, e sabemos que não seremos confundidos. Amém. E antes de encerrarmos, nós queremos, como sempre, oferecermos a bênção de Deus àqueles que rezaram conosco, que meditaram conosco nesta sexta-feira. Aqueles que sempre pedem as nossas orações, as pessoas com quem nós convivemos nestes últimos dias. Lá em São Paulo eu tive a graça de encontrar um grande amigo meu, o Padre Bruno, e conheci o pároco da igreja onde ele é vigário, Padre... Meu Deus, que feio, esqueci o nome do padre. Então, desculpa, padre, esqueci o nome. Me acolheram fraternalmente, conversamos muito bom essa convivência que eu tive com eles. O Padre Bruno, nós fizemos filosofia juntos. Depois eu fui para a igreja ortodoxa e o Padre Bruno continuou fazendo a faculdade de teologia na PUC, eu acho, se não me falha a memória, em São Paulo. E aí eu estive na ordenação diaconal dele, e aí nós só conversamos pelo WhatsApp. Depois sempre que eu vou, as poucas vezes que eu voltei em São Paulo, a gente queria marcar, mas os compromissos dele na paróquia sempre dava desencontro e não dava certo. Dessa vez deu certinho, Embora eu fiz ele esquecer que ele tinha um encontro de casais no domingo seguinte, que ele precisava pregar, mas deu tempo dele preparar a pregação dele, ele me falou depois. Me acolheram muito bem, o pessoal da paróquia, da família onde eu fiquei hospedado também me acolheram muito bem. Os amigos da Catedral Ortodoxa nossa lá, que eu pude revê-los, A presbitéria Maria, esposa do Padre Paulo, a presbitéria Pilar, que fez aniversário, eu acho que ontem também. A gente pôde se encontrar, conversou bastante. Tantas outras pessoas. Mas o principal encontro que eu tive lá em São Paulo foi com o meu bispo, que estava morrendo de saudade dele. Um paizão. Hoje eu consegui falar com ele também um pouquinho.
Ele está com uns planos aí, graças a Deus, tudo a se encaminhar. Então eu agradeço a Deus por essas oportunidades de rever pessoas muito queridas ao meu coração. Pessoas que são sinal da presença de Deus na minha vida. E rezei por cada um de vocês que sempre pedem as minhas orações. Levei os papeizinhos que eu sempre faço aqui, as minhas orações para fazer lá na catedral. Pelos nossos benfeitores, pelo Sr. Antônio lá do Mato Grosso, pelo Paulo Ricardo e a família dele aqui de Paraisópolis, que muito me ajuda, pela família Pituta, que não cede uso da capela, pelo Cido e a família dele lá de São José dos Campos, que estão à frente da missão ortodoxa do Santo Profeta Elias. Tantas outras pessoas que são muito especiais ao meu coração, a Cecília, a Roseni que deu um susto em todo mundo nesse último final de semana, preciso puxar a orelha dela, né? Já não tem 18 anos, já não tem 15 anos, né, para poder puxar a orelha, mas tem que puxar. Dona Fátima, que sempre reza conosco, o Antônio, que sempre reza conosco, o filho espiritual muito querido, que é o Adriano, lá do Rio de Janeiro, e tantas outras pessoas, né, que sempre estão nas minhas orações. Num instante de silêncio, apresente diante do Senhor aquela pessoa pela qual você pede esta bênção de Deus nesse momento. Também me lembro do meu pai, das minhas irmãs, do meu irmão, das suas famílias. Também de uma pessoa muito especial no meu coração, que infelizmente está afastada, mas Deus sabe o que faz e há de encaminhar o melhor para esta pessoa. Pelo reverendo Rafael, da Igreja Anglicana, com quem eu tenho muita amizade, uma amizade improvável. Todas essas pessoas nós apresentamos agora diante de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da Tua irrepreensível e santa Mãe, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pela intercessão das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, do glorioso profeta e precursor João Batista, de Santa Eufêmia, das santas mártires Sofia, Esperança, Caridade e Fé, cujas memórias celebramos recentemente, pelas intercessões dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os teus santos. Nós te pedimos, Deus de misericórdia, escuta-nos e tem piedade de nós e salva-nos, tu que és bom e filântropo. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pelas orações de nosso Pai Arcebispo Metropolita, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. Pedimos sua ajuda para continuarmos a reforma da nossa igreja. O bispo está muito empolgado, eu estive com ele lá, contei para ele como está a reforma. Então nós pedimos que você possa nos ajudar, né? Entre aí na página da paróquia e veja direitinho o link da vaquinha virtual para que você possa estar nos ajudando. A primeira leva da vaquinha, nós reformamos a porta, compramos as coisas para pintar as portas e as janelas. E agora a segunda parte vem, que nós precisamos construir a iconostase e colocar os vidros nos lugares que está faltando. São 12 vidros, se não me falha a memória. Hoje eu passei no lugar aqui e vi que um metro quadrado é R$ 84 no vidro. Então aí, você pode nos ajudar. Padre, eu quero doar um vidro. Ótimo, doe um vidro, né? Padre, eu quero doar 2 vidros. Doe 2 vidros, tranquilamente, né?
E saiba que o seu nome e o da sua família estará nas nossas intenções para as orações. Tá bom? Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um bom e abençoado final de semana a todos. E fiquem com Deus. E lembre-se, a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão o nosso guia. Retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.